Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura no Antigo Testamento, no livro histórico, segundo Crônicas, livro histórico de segundo Crônicas, capítulo de número 9. Uma passagem bem conhecida, serei breve na minha observação. Segundo Crônicas, capítulo 9, versículo de número 3. Que diz assim, na Bíblia, na minha versão, é Almeida Corrigida. Vivendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias de sua mesa, e o assentar do seu servo, o estar dos seus criados, os vestidos deles, e seus copeiros, e o vestido deles, e a subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou fora de si. Bem, pode ser citado. Uma passagem bastante conhecida e observada, né, pela igreja. Eu cresci ouvindo sobre os feitos de Salomão. E nesse texto aqui, a gente observa o quão glorioso, né, como era glorioso o reinado de Salomão. Israel, se a gente for observar na sociologia do Antigo Testamento, nós observamos que Israel, quando se inicia como nação, após a saída do Egito, ter passado ali os períodos no deserto, e quando adentra a terra prometida, nós entendemos que Israel como nação não era uma potência comparando com as nações que ladeava, né? Que estava ali na região de Canaã. Nós temos ali os filisteus, midianitas, enfim, várias nações que já eram potência na época. Inclusive, se a gente for ver lá em Êxodo, nós vamos ver que quando Israel é levado para o deserto, o próprio Senhor, né, o próprio Deus, fala para Moisés que se Israel fosse pelo caminho mais próximo, né, que era o caminho dos filisteus, conhecendo a nação, né, Deus conhecendo o povo que tinha, Deus disse que eles iam temer e iam voltar, porque os filisteus eram homens de guerra, homens de batalha. Então Israel começa a se formar, ter ali seu espaço, quando começam as guerras, conhecidas como as guerras de Deus, né? Que Israel pelejava a peleja de Deus, ou Deus pelejava por Israel. Israel começa a tomar corpo como nação e se inicia no governo de Saul e pega ali uma firmeza no governo de Davi. No governo de Davi, Israel começa a tomar um corpo mais glorioso, tendo aí o seu próprio exército, seus valentes, mas é no reinado de Salomão que Israel se torna de fato uma potência. E Israel se torna potência como nação, isso falando não apenas de um exército ou de povo com uma numeração, mas também na questão econômica, né? Tendo aí
uma nação estratégica economicamente, porque o seu líder, Salomão, ele tinha ali, recebeu de Deus uma sabedoria divina que não era comum, e sendo ele o homem mais sábio no mundo na época, fez com que o seu governo fosse próspero, Israel se tornasse uma nação temida. E as nações vizinhas começaram a fazer aliança com Israel, temendo, por causa da grandeza de Israel, temendo batalhar contra Israel, tanto que Salomão teve seu reinado um momento de pacificação, né, de paz. Não houve guerra nos tempos de Salomão. E o exército que fora criado e treinado agora torna-se com outra função, que é cuidar das mercadorias que Salomão fazia ali nesse trâmite de uma nação para outra. Salomão, ele foi um grande construtor, haja vista, ele recebeu a planta do seu pai, o templo. Salomão constrói o templo que fora desenhado pelo próprio Deus. E também Salomão constrói uma grande casa que se tornou o seu palácio principal. E segundo historiadores, segundo estudiosos, esta casa, o próprio templo de Salomão, era tão esplêndido e tão belo que se tornou uma espécie de local turístico. E as outras nações vinham para conhecer aquilo que Salomão havia construído e também para testar ou ver, contemplar o homem mais sábio do mundo. O homem que ninguém conseguia, né? Não tinha causa que ele não conseguisse desvendar. No capítulo de número 9 mostra bem, né, que bate esse estudo, né, essa pesquisa em relação às questões que Salomão e a rainha de Sabá, a Bíblia diz que ela, por querer conhecer, né, Salomão, ela vai visitá-lo e leva ali as maiores ou melhores perguntas, né, as mais difíceis perguntas, e não teve uma que Salomão não conseguiu responder. Salomão respondeu todas. Ela reuniu ali seus sábios para dizer, não, vamos fazer alguma coisa que Salomão não vai conseguir. E Salomão assim respondeu a todos. E no versículo de número 3, o versículo de número 3 começa dizendo que, vendo ela a sabedoria de Salomão, ou seja, tudo aquilo que ela questionou Salomão, Salomão teve uma resposta. E quando o texto continua, ela começa não apenas a observar a sabedoria de Salomão e aquilo que ele construiu, mas o comportamento dos servos de Salomão. Observe que o texto vai dizer que ela começa a prestar atenção nas vestes, os servos dele, o assentar, o levantar, a forma como que eles comiam à mesa ou estavam sobre a mesa. Então, tudo isso que veio através de uma mente brilhante, de um governador, de um rei que era dotado de uma sabedoria divina, ela observou tudo isso daí e ela ficou fora de si. Os estudiosos dizem que quando um visitante chegava até a casa, o Palácio Real de Salomão, eles passavam por diversos compartimentos, diversas câmaras, né? A Bíblia chama de câmaras. E é interessante que esses estudiosos dizem que quando eles chegavam na primeira câmara, que era recepcionar, a primeira coisa que fazia com aquele visitante era lavar os pés, ungir a cabeça, né? Lavar os pés
e ungir a cabeça. Todo mundo sabe que lá na Palestina é uma região árida, né? Uma região seca, diferente do nosso país, que é um país de verde, né? Com bastante vegetação. A Palestina não é. Quem já foi para lá confirma isso, e na TV nós vemos como é lá na Palestina. Então, quando a pessoa viajava, e não era de avião, não era de primeira classe, né? Não era de ônibus, não era de caminhonete, Hilux, né? Viajavam de camelo, né? Como é que deve ser, né? Uma viagem de camelo. Não é uma viagem que hoje o avião, a gente pega aqui e Navegantes vão para São Paulo em 1 hora, isso, né? Eu acho que até menos. Nunca tive essa experiência, porque eu tenho medo de voar, né? Acho que o ser humano não nasceu com asa, então eu tenho muito medo de voar. Mas daqui ali é rapidinho. Lá não, a viagem durava dias, né? Mais do que horas. Então a ideia era com que a pessoa chegasse no palácio e já tiver ali o seu primeiro contato, tirando as poeiras que aquele terreno árido deixava nos pés das pessoas, e o odor, né? O odor que a pessoa tinha, então ungia-se a cabeça para sair aquele odor e ficar um bom cheiro. Então, quando ela chega lá, a primeira coisa que ela começa a observar, a primeira coisa que ela observa é a sabedoria de Salomão, com aquilo que Deus dá a Salomão. E a rainha de Sabá, trazendo para os dias de hoje, ela é um simbolismo do mundo. Ela é um simbolismo do mundo lá fora. Ou seja, quando o mundo vem nos observar, a primeira coisa que eles observam em nós é o que Deus deu a nós. E o que Deus deu a nós, não no quesito material. Deus deu a nós no quesito espiritual. Se de fato você é um homem ou uma mulher de Deus. E você pode observar, quando você fala com alguém que não é cristão, e ele comenta sobre o desejo de ser cristão, ele vai dizer assim, sempre ele vai levar alguma referência. Ele vai dizer assim, quando eu for crente, eu quero ser crente igual fulano de tal, igual a fulana de tal. Porque ela vê naquela pessoa algo diferente. Ela vê naquela pessoa algo que não é comum. E a primeira observação que nós cristãos temos que ter, ao ter a intenção de impactar o mundo, ter a intenção de fazer com que o mundo seja alcançado por Cristo, é a gente ter a disposição, né, de mostrar aquilo que Deus deu para nós, que vem dele. Jesus, ele falou que não tem como esconder, né? Não tem como esconder o candeeiro, né? Não dá para esconder, não é para esconder, tem que mostrar, vós sois sal, né? Tem que estar apurado, tem que sentir, não pode ser algo sem gosto, né? Você pode pegar todos os temperos do mundo, cebola, alho, salsinha, coentro, e pode jogar numa comida. Se você não colocar sal, não vai ativar o sabor, fica ruim, né? Que fica ruim. E é isso que Deus está falando para nós hoje aqui. Deus lhe chamou e lhe deu algo. E esse algo não é para ficar escondido. O que Deus entregou para você, a unção, a graça, o Espírito Santo de Deus que há na sua vida, é para nós impactarmos o mundo. Essa é a primeira observação que ela tem. Aí depois, ela observa a comida que está sobre a mesa, a alimentação. O que nós estamos oferecendo de alimentação? Se nós chegarmos na internet,
nós vamos ver um monte de comida estragada por aí, de ensinamentos e interpretações tortas, distorcendo daquilo que de fato deve ser pregado. E um dia o meu professor da Igreja Batista, ele falou bem assim: existe maneiras de pregar a verdade de forma errada. E é o que estão fazendo por aí. Pregando a verdade, mas de forma errada. Qual é a verdade? A palavra de Deus. E a comida que nós temos para oferecer para o mundo é a palavra que foi revelada a nós através do Espírito Santo. Aleluia! Aos seus santos. Ou seja, a segunda coisa que vai impactar esse mundo não é as balelas que existem por aí, ainda é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele falou bem assim, ó: tendo vós ouvido a palavra da verdade, crendo no Senhor Jesus, recebeste o selo do Espírito Santo. Ou seja, ainda é a palavra de Deus. Aleluia! É a comida que está sobre a mesa. É ela que vai impactar esse mundo. Não é outro tipo, não é outra artimanha, não é outro jeito, não é pintar parede, não é apagar as luzes, não é fazer dancinha, não é invenções que tem por aí. Ainda é a palavra de Deus. E quando fores falar, falem da palavra de Deus. E a terceira coisa, para me encerrar, é o comportamento dos servos. É aquele impacto que ela recebeu na recepção. A forma que os servos de Salomão tratou ela. E ela vai ser bem clara: as vestes dele. O assentar deles. O levantar deles. Ou seja, está falando aqui literalmente de comportamento. E a Bíblia não é só no Antigo Testamento que vai falar sobre comportamento. No Novo Testamento, a Bíblia também vai falar muito sobre comportamento. A Bíblia vai dizer sobre as mulheres, por exemplo, que elas devem ser modestas, não usando de vaidade. A Bíblia vai dizer também sobre os homens, para não se embaraçar com as coisas deste mundo. Ou seja, a Bíblia está repleta de passagem falando sobre o nosso comportamento. E um dos exemplos é o próprio Espírito Santo. Quando o Espírito Santo trabalha no indivíduo, ele trabalha com fruto. E se você for observar, tudo ali está falando sobre comportamento emocional, controle emocional. Os frutos do Espírito é isso. Benignidade, bondade, temperança. Olha só o que a Bíblia diz. Tudo está relacionado a comportamento. Aí a gente tem aquela ideia de que existe 3 olhares nos observando, né? O primeiro olhar é o olhar celestial, né? Os céus nos observam. Deus, a Bíblia diz bem assim, né? Isaías profetiza que estarei no meu trono em silêncio, mas observando o meu povo da minha morada. Ou seja, Deus pode até não falar com você, mas Ele te olha, Ele te vê, Ele sabe de tudo. Outro olhar é o olhar dos demônios. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor. Os demônios estão nos observando. E o terceiro olhar é o olhar da humanidade. A humanidade está com os olhos fixados à igreja do Senhor. Os homens deste presente século nos observa a todo momento, a todo instante, o nosso comportamento.
o nosso falar, a nossa brincadeira, o nosso jeito de ser, os nossos vizinhos, no nosso emprego, eles estão nos observando. E o teu comportamento prega mais do que a tua fala. O teu comportamento prega mais do que aquilo que você oferece como evangelismo. Às vezes o teu comportamento ganha muito mais alma do que um panfleto. Que eu já vi gente pegar panfleto e ao mesmo tempo jogar no lixo. Mas eu já vi crente se converter só por causa do comportamento do irmão. Quando ela olha para os servos, ela perde o fôlego. Isso aqui fala de comportamento. Como é que está o nosso comportamento perante essa sociedade? Como é que a sociedade está vendo a igreja do Senhor Jesus? A igreja do Senhor Jesus é missional? A igreja do Senhor Jesus está impactando? Nós temos a obrigação de impactar a nossa cidade. Nós temos a obrigação de movimentar a nossa cidade. Aleluia! Nós vemos, por exemplo, o nosso colégio. Esses dias eu saí vender o pão, eu peguei o irmão Zé, montamos no Golzinho Prata e fomos pela cidade vender pão para pessoas que não é do nosso convívio. Porque a maioria dos nossos clientes, vamos assim dizer, são pessoas do nosso convívio habitacional, são cristãos. Nós fomos vender para não cristão. E quando nós ia apresentar, nós falávamos, esse aqui é o pão do projeto do Colégio Lamed. Aí eles perguntavam, qual colégio? Qual colégio é esse? Eu falava, é um colégio cristão da Assembleia de Deus. Todos diziam, eu sei qual é. Olha como esse colégio está falado na cidade. E lá dentro da minha alma, eu glorificava a Deus dizendo, nós estamos no caminho. Aleluia! Nós estamos no caminho, sabe por quê? Porque é para isso que a igreja está numa localidade, para impactar onde ela passa. Aleluia! E eu vou encerrar agora dizendo que a última observação dela foi a subida que Salomão subia na casa do Senhor para adorar. E quando ela viu a forma, eu acho que já até comentei aqui, Salomão, ele fez, né, ele mandou fazer 300 escudos banhados a ouro. E ele pegava esses 300 escudos, colocava um de frente para o outro. E quando eles subiam para o templo para adorar, eles passavam no meio daqueles escudos, e aqueles escudos refletiam no chão, uma luz dourada através do sol que caía. E todo mundo adorava a Deus, passando por aquele caminho dourado. E quando ela olha a adoração ao Deus de Salomão, aí a Bíblia diz, ela ficou fora de si, perdeu o sentido, perdeu o fôlego, desmaiou. Ela foi impactada. E eu encerro dizendo que a adoração da igreja do Senhor ainda vai impactar muito essa nação. Essa nação que é conhecida como a nação do avivamento, uma nação que adora a Deus, uma nação que dá lugar à adoração a Deus. Ela vai se impactar ainda muito o jeito, a forma que você adora a Deus, tira o fôlego do mundo. Amém?